Hoje a gente fala do astral da semana, de 25 de fevereiro ao dia 2 de março. Logo no dia 25, a gente tem aí uma quadratura entre Vênus e Júpiter. O que acontece é um aspecto negativo, né, um aspecto difícil, mas a gente está falando de dois planetas benéficos. Então, né, a Vênus, que fala aí dos nossos relacionamentos, fala também do dinheiro, né, da nossa relação com tudo isso, e Júpiter, que é o grande expansor, né, o grande benéfico do zodíaco. Então, o que acontece? Quando a gente está falando de um mau aspecto de planetas benéficos, a gente está falando em excesso, tá? Então, cuidado com gastos, né, excessivos ou desnecessários, e até com aspectos mesmo de desperdício, sabe? Desperdiçar alguma coisa, ou até uma questão de relação, a gente desperdiçar alguma oportunidade, ou passar um pouco dos limites aí nas relações. Então, assim, os planetas benéficos, até quando eles estão em mau aspecto, não é tão mal assim, tá? Vale só ficar de olho realmente. No dia 27, a gente tem aí uma quadratura entre Marte e Júpiter, né? Então, a gente tem de novo um aspecto tenso entre Marte, que daí a gente está falando aqui de um maléfico, que é o planeta dos nossos impulsos, da agressividade, e Júpiter, que é um benéfico. Então é como se a gente estivesse usando mal, né, essa expansão jupiteriana. Então a gente pode sim brigar, né, e ser assim, ir por um caminho exagerado, insistir em algum caminho que não é aquele. É como se fosse assim, sabe quando a gente está gastando muita força para uma coisa que não vai dar certo? Então é bom nesse dia a gente pensar assim, o que eu estou dando murro em ponta de faca, né? Por que será que eu estou insistindo nesse caminho, sendo que ele claramente não é um caminho de expansão? Então é como se fosse uma reflexão, porque a gente vai aí gastar a nossa força à toa, tá? No dia 28 acontece uma coisa bem interessante. A gente vai ter aí uma tripla conjunção, mas uma de cada vez. Ao longo do dia a gente vai ter primeiro a conjunção Sol-Mercúrio, depois Mercúrio-Saturno e depois Saturno-Sol. Então assim, ela vai acontecendo, vai se encadeando, todo mundo vai estar no signo de Peixes. Então quando a gente pensa numa conjunção Sol-Mercúrio primeiro, é aquele momento em que a nossa comunicação, ela fica mais intuitiva, ela fica assim como se a gente recebesse mais insights, a gente fica até mais criativo mesmo, imaginativo, tá? Então a gente pode usar isso a nosso favor. A conjunção entre Mercúrio e Saturno já é aquele momento também para a gente lembrar que a gente tem que usar as palavras com moderação, com responsabilidade, tá? E elas têm que ser baseadas na realidade. Então é como se a gente estivesse aí um pouco flutuante com esse Mercúrio em Peixes e o Saturno chega para falar, olha, a gente tem que ter responsabilidade e tem que se conectar com o que é real. E aí, quando a gente fala da conjunção entre o Sol e Saturno, é como se a gente estivesse aí olhando para as coisas mesmo com mais responsabilidade, com o que tem razão de ser, né? Pode trazer até assim um cair na real, tá? Vamos pensar dessa maneira. Nesse ano é um ano bissexto, então a gente tem o 29 de fevereiro e no 29 de fevereiro acontece aí um bom aspecto entre Mercúrio e Júpiter. Então, quando a gente está falando aí de um bom aspecto entre o planeta da comunicação e o planeta, né, da expansão, você imagina que a nossa comunicação está aí mais expansiva, né? A gente vai se beneficiar de tudo, né? Dessas trocas de informações. Então, a gente pode sim aproveitar, porque a gente vai estar com certeza falando mais e isso vai levar a gente aí a melhores resultados. E aí, no dia 1º de março, a gente já começa aí o mês com um bom aspecto entre o Sol e Júpiter. Assim, ó, o Sol, né, que é a nossa vitalidade, que é assim o nosso brilho pessoal, que é quem a gente realmente é. Então tudo isso vai ficar expandido, né? A gente fica mais brilhante, com uma vitalidade mais alta, né? Nos deixa aí mais até otimistas, né? Alegres, pode trazer tudo isso. O que eu queria deixar claro é que isso a gente está falando assim num aspecto mais coletivo. Porque no mapa de cada um, esses movimentos também estão acontecendo em determinadas áreas, né, que são as casas astrológicas. Então, por isso que eu falo, é legal a gente saber o tom da semana, mas é sempre muito legal a gente saber como isso funciona pra gente, né? Eu vou gravar um vídeo para tentar aí explicar para vocês, facilitar o entendimento de como entender esses trânsitos do céu no nosso mapa. O ideal é que isso seja sempre feito por um astrólogo, mas eu também quero, com esse vídeo, deixar claro que os trânsitos, eles vão tocar pontos específicos do nosso mapa, para a gente também não se apavorar, né? A gente já sabe que aquela área que a gente tem que prestar atenção nisso ou naquilo, tá bom? Então eu fico por aqui, você se inscreve no canal, aproveita aqui, deixa o seu like, semana que vem eu tô de volta. Tchau!